Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Esquilo Moderno. Fique no vídeo, bora lá? Hoje vamos falar sobre a cultura woke. A cultura woke é um termo político de origem afro-americana. Refere-se a uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial. O termo deriva da expressão do inglês vernáculo afro-americano stay woke. Em português, mantenha-se acordado ou desperto, cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. No final da década de 2010, o woke foi adotado como uma gíria mais genérica, amplamente associada a políticas identitárias, causas socialmente liberais, feminismo, ativismo LGBT, cultura afro-americana e questões culturais. Tem sido alvo de memes, uso irônico e críticas. O que é ideologia woke? Woke é uma palavra que originalmente se referia à conscientização sobre racismo e discriminação. Mais tarde, passou a incluir a conscientização sobre outras questões de desigualdade social, por exemplo, em relação a gênero e orientação sexual. Quais empresas abandonaram a cultura woke? McDonald's, Jack Daniels, Walmart, Bud Light, Amazon, Target, Google, Harley Davidson, Meta, Disney, entre outras. Vem crescendo o número de grandes empresas que têm abandonado programas e políticas voltadas à promoção de diversidade. Algumas pessoas veem o conceito de ser woke como algo extremo ou excessivamente sensível. Às vezes, acreditam que indivíduos que se identificam como woke são excessivamente reativos ou se ofendem facilmente, o que leva ao medo de serem julgados ou criticados por dizer ou fazer algo inapropriado sem querer. A Disney se afastou da cultura woke e de suas políticas de diversidade para focar em resultados de negócios. A Disney anunciou mudanças em seus programas de diversidade, equidade e inclusão, seguindo o fluxo de outras empresas que cortaram ações da agenda woke no ano de 2024. Bem, eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais. Quando Rose Ramos resolve viajar para uma cidade tranquila e bucólica, levando o seu filho Flavinho, ela não imagina que um açougue na vizinhança esconde muitos segredos. Hoje vamos ler o capítulo 40 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 40. Quando entrou, notou que tudo continuava do mesmo jeito. A bagunça parecia maior. Chamou pelo menino, chamou pelo carroceiro, chamou pela moça. Entrou pela casa inteira, já com um aperto no peito. Alguma coisa estava errada. Onde estariam todos? Tinha confiado o menino nas mãos daquelas pessoas que pareciam ser honestas e sinceras. Gritou pelo menino. Flavinho! Flavinho! Onde você está, filho? Estão brincando comigo. Onde estão todos? Filho! Filhinho! A casa era silêncio. Não ouviu resposta alguma. Alguma coisa parecia estar fora de ordem. Gritou mais vezes pelo menino, pelo homem, pela mulher.
Tudo era penumbra e mistério pelos corredores da casa, num dia de sol escaldante. O desespero começou a tomar conta de sua alma. Onde estaria seu filho? Onde estaria seu menino? Alguém teria levado sua criança? A aflição já começava a abalar seu espírito. Vasculhou a casa várias vezes. Quem teria coragem de fazer isso com ela? Andava feito uma barata tonta pelos corredores da casa, entrando e saindo dos cômodos, procurando por baixo da cama, dentro do guarda-roupa, no banheiro, nos quartos fechados. Às vezes, o menino se escondia dela, dentro dos armários, nos cantinhos da casa antiga. Mas por ali ainda não tinha feito isso. Viu alguns brinquedos dele esparramados pela escada, pelo tapete da sala, como se tivesse sido arrancado dali, sem nem ter tempo de levar alguma coisa. Ela notou que faltava um dos carrinhos do menino. Naquele momento, onde estaria o homem? E aquela mulher? Alguma coisa lhe tinha dito que aqueles dois haviam levado sua criança. Mas por quê? Não havia gostado do jeito dela. Parecia meio cínica e gananciosa. Olhava para ela dos pés à cabeça. Sentiu que aquela mulher não tinha boas intenções, mas acabou confiando, pois o homem havia sido tão bom. Onde estava seu menino? Ela não parava de andar pela casa, vasculhando cada cantinho. Definitivamente, aqueles dois haviam levado sua criança. O desespero já tomava conta de todo o seu sistema nervoso. A respiração ofegante, o coração disparado, os olhos já começavam a lacrimejar. Cadê o seu menino? Onde estaria seu filho? Havia confiado naqueles dois. Confirmou na própria pele o que a cidade inteira experimentava: o sumiço das pessoas. Segundos pareciam horas, minutos pareciam dias. Gritou mais algumas vezes pelo menino. Descia e subia as escadas, abrindo portas, revirando tudo. Desgraçados, aqueles dois haviam raptado seu filho. O desespero de mãe só aumentava. Ia de um lado para o outro, até que desabou no sofá, chorando alto. Mas não podia ficar parada por ali. O tempo era precioso. Começou a se culpar. Deveria ter levado o menino com ela. Não deveria se desgrudar dele. Como poderia adivinhar que isso iria acontecer? Gritou outras vezes. A loucura já começava a tomar conta dela. Saiu para a rua. Iria vasculhar tudo por ali. A rua, normalmente vazia, estava mais vazia ainda. O sol quente, a cabeça explodindo. Onde estaria seu filho? Onde estariam aqueles raptores de crianças? Alguém teria entrado lá e sumido com os três. Ou eles é que haviam sumido com o seu menino. Tantas questões sem resposta passaram pela cabeça dela. As pernas não aguentavam o peso do seu corpo. O soluço começou a ficar maior. As lágrimas já não paravam mais dentro dos olhos. A alma já estava sufocada. Se pudesse, arrancaria seu coração para saber onde estaria seu bebê, seu menino, seu tesouro mais precioso. Andou a esmo por ali. Tudo era silêncio. As sombras das árvores ajudavam a minimizar o calor, amparando seus passos trôpegos. Ninguém poderia ajudá-la naquele momento. A rua do arvoredo era só angústia. Podia ouvir seu lamento interior, seus soluços abafados. Naquele momento, algo terrível já havia acontecido com o garotinho. Foi por tão pouco tempo que havia se ausentado, deixado sua criança nas mãos daquelas pessoas que não conhecia, mas que havia confiado. Onde estaria ele? Os quintais baldios, as casas velhas, o lugar sombrio. Nada lhe dava pistas para saber onde estava o menino.
Bateu palmas na casa de um, de outro, lugares vazios. O silêncio dominava tudo. Podia ouvir o canto dos passarinhos, o vento nas árvores. Vasculhando a rua, foi parar na frente do açougue. Arregalou os olhos quando viu que havia na calçada, na porta do estabelecimento, um dos brinquedos do menino, um daqueles carrinhos. Era do seu menino, tinha certeza. Pegou e foi perguntar ao comerciante se tinha visto o garoto por ali. Como de costume, não havia ninguém atendendo no balcão. Pensou em entrar quando o homem saiu. As mãos dele estavam encharcadas de sangue. Tomou um susto ao ver aquele ser bruto mergulhado em sangue. Tinha aparência estranha. Não sorriu, como era de costume. Tinha um aspecto monstruoso. Ela tremeu, recuou, quando a voz de trovão dele ecoou no ar. O que deseja? Não posso atender agora. Estou muito ocupado. Bem, lemos mais um capítulo do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.